Salve, salve! Bem-vindo ao nosso segundo vídeo, né? Estou fazendo uma série de 3 vídeos sobre livros. Na última semana eu postei um vídeo onde eu falo dos livros que moldaram minha forma de gerir, livros muito importantes sobre gestão, e agora a gente vai falar de livros importantes e que moldaram minha forma de liderança. E na semana que vem, livros que mudaram minha forma de pensar, né? O mindset de alguma forma. No último vídeo eu fiz na ordem, né, que eu fui lendo. Esse aqui eu vou falar de uma forma geral, livros que eu julgo ser importante, que com certeza vão fazer a diferença para você ou para os líderes da sua equipe, né? O da semana passada eu foquei mais em gestão, né, mais para dono ou dona de agência. Agora eu vou falar um pouco mais sobre os livros de liderança. Esse aqui foi o último livro que eu li, mas é um livro muito bom, que é Responsabilidade Extrema, né, do Jocko Willink e do Leif Babin. São 2 soldados, né, do SEAL americano, e é muito interessante. Às vezes eles dão treinamento, fazem consultoria, mas eles foram comandantes, né, responsáveis no Iraque, e é muito interessante. Ele fala de liderança, num sentido que eu gosto muito, de responsabilidade, de tipo, a empresa é um reflexo do líder, que não existe equipe ruim, existe líder ruim. E ele vai mostrando de uma forma muito interessante, porque diferente do que a gente aprende no dia a dia, né, diferente do que a gente vê no mundo normal, digamos assim, lá qualquer decisão errada de um comandante pode levar a um fim catastrófico, né? Desde outra guerra até a morte de alguém. Então é muito interessante do como eles são fortes com isso, os exemplos que eles dão, a responsabilidade, né? O como o líder é responsável tanto pela parte de treinamento e parte psicológica do time, né? Isso é muito interessante, é um livro excelente, de fácil leitura. Se não ficar em dúvida de ler, o Jocko Willink tem um TED, que acho que também tem o mesmo nome, Responsabilidade Extrema, mas se procurar o nome dele, o TED dele é muito legal e dá para ter uma ideia do que ele fala, basicamente, no livro. Outro livro que me ajudou muito do ponto de vista de liderança foi esse livro, Inteligência Positiva. Ele não é um livro de liderança, especificamente, mas ele é um livro sobre sabotadores. Então ele mostra como os sabotadores que a gente tem hoje, por exemplo, uma pessoa muito controladora, ou uma pessoa que não sabe falar não, uma pessoa muito perfeccionista, ele mostra como isso interfere na sua vida, interfere na sua empresa, interfere na sua liderança, e o como você consegue ajudar isso. E o como você consegue, principalmente, né, no meu caso, foi adaptar a minha forma de gestão dentro do que eu entendia como são os meus sabotadores, e principalmente quando eu estava sendo crítico demais comigo, ou por ser muito perfeccionista, quando eu exigia do time um nível aqui em cima, quando na verdade aqui já estava mais do que o suficiente, e o quanto isso é ruim para o dia a dia e o como a gente gere isso. Inclusive, ele dá até algumas técnicas do como você consegue fazer isso coletivamente com o seu time. É uma ferramenta muito poderosa para você que começou a liderar agora, ou que já lidera há muito tempo. Quando eu li esse livro, eu já tinha papel de liderança, tinha mais de 8 anos. E ele foi muito importante e ainda é muito importante, eu indico para todo mundo. Outro livro importante é o Satisfação Garantida, do Tony. Ele é o fundador da Zappos, né? Eu acredito que até foi comprado pela Amazon. E por que apesar de não ser um livro de liderança, por que é importante? Porque ele mostra muito sobre o poder da cultura, o como ele moldou uma empresa, o como as pessoas que trabalham, o que ele fala de sentimento né? Ele que começou com isso, hoje bastante departamento de CS se autodenomina departamento de UAU, e ele foi, acredito eu, que começou com isso. Então, o como a cultura é importante, o como ele trouxe pessoas que acreditavam a mesma coisa que ele, o como ele conduziu o time para que acreditasse na mesma coisa que ele. Então, foi algo que abriu a minha cabeça para eu conseguir entender que eu, como líder, tinha que trazer pessoas que acreditavam na mesma coisa que eu. Então, esse livro foi muito importante, né, quando eu li ele. Outro livro é Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Acho que a maior parte das pessoas conhecem sobre metodologia ágil, né? Conhece sobre o Scrum. E esse é um livro, cara, fenomenal
pelo modelo de gestão de projetos em si, já é super importante. Esse livro poderia até entrar no último sobre gestão, no último vídeo que eu fiz, mas eu coloquei ele aqui porque ele te ensina a trabalhar como equipe, a importância de você corrigindo aos poucos, a importância de você diariamente conversar com a sua equipe, a importância de você não microgerenciar, mas você ser o responsável por tirar obstáculos da frente, a importância de você ajudar no planejamento e como ele mescla a felicidade com a performance e o como que uma mesma equipe, se bem trabalhada, se acompanhada, se você ser uma pessoa que vai ajudar a tirar os obstáculos, o quanto ao longo dos sprints, né, das semanas de trabalho, o quanto você consegue ter uma equipe com resultado maior, com muito mais empolgada e consequentemente com um produto muito mais bem entregue. Cara, é um excelente livro, é um livro obrigatório, porque ele fala não só de gestão, como de dia a dia, como de liderança, como de gerenciamento de projetos. Ele é um livro super completo, livro fundamental, vale ler. Depois, vamos para o livro Os 5 Desafios das Equipes. Esse aqui, cara, esse livro eu acho que dá pra ler em 3 horas, assim. Ele é um dos poucos... E por que ele dá pra ler rápido? Óbvio que eu não tô incentivando a ler rápido. É porque ele é um dos poucos livros que contam uma história. Então você entra na história e é uma história de uma equipe, uma diretoria e de uma CEO que entra nessa diretoria e começa a entender os problemas que existem no dia a dia. E ele vai dando esses 5 perguntas que vai desde do mais básico até o mais alto de sabotar, de você muitas vezes não querer delegar alguma coisa, porque se o outro fizer, você fica com medo das pessoas acharem que você não é capaz, que tem outras pessoas que são melhores. O dia a dia, gerenciamento de equipe, é um livro muito fácil de ler e muito interessante. Ele é um livro, muito provavelmente, que vai trazer problemas que você ainda não tem, dependendo do momento que você está, né? Mas é sempre melhor, como é um livro fácil e está na sua mão, é muito melhor aprender com o erro dos outros do que você ter um problema e depois, quando você tem esse desafio, ter esse problema, procurar uma literatura para te ajudar. Então, se você puder fazer isso antes, já vai ajudar muito. Por último, e não menos importante, Líderes se Servem por Último, do Simon Sinek. É um dos meus autores favoritos, né? Ele ficou muito famoso com o TED sobre o Círculo de Ouro. Recentemente ele também escreveu outro livro que ficou muito famoso no mundo corporativo, que é o Jogo Infinito, né? Infinity Game. O livro não é fácil de ler, não é um livro fácil de ler, não é um livro tranquilo, traz muita referência, traz muita coisa, às vezes parece que ele está falando a mesma coisa, só que o mais interessante é que ele traz uma abordagem de liderança do porquê que a gente lidera do jeito que lidera, porquê que as pessoas são lideradas, porquê que elas juntam em times, só que ele traz isso desde a pré-história. Do porquê os nossos hormônios, a endorfina, serotonina, o quanto isso age, por que a gente formou bandos desde o começo, grupos para sobreviver, a importância do líder, e ele vai mostrando por que algumas coisas que a gente faz liberam alguns hormônios e por que isso funciona até hoje. É uma abordagem muito interessante, científica, né, e que mostra muito claramente, é um livro assim que explode a sua cabeça quando você fala, nossa, faz muito sentido isso. O que na verdade, e basicamente, né, o resumo do livro é que a gente precisa de alguma forma estimular o engajamento da equipe e a colaboração. Só que como são hormônios diferentes, muitas vezes a gente estimula demais o engajamento e a gente costuma estimular o engajamento com recompensa, a gente diminui a colaboração. Porque se eu falar para uma pessoa, faça tal coisa que você vai ganhar X, por que ele vai ajudar o outro? Sendo que você já falou o que ele tem que fazer para ganhar uma recompensa. Então ele traz isso desde lá atrás e acaba dando uma visão muito interessante. Óbvio que tem muitos outros livros sobre liderança, muitos livros interessantes, eu pretendo fazer outras listas depois, mas eu quis trazer esses livros que foram mais importantes, pensando em liderança, na minha carreira nesses últimos 12 anos. E claro, se você tiver algum livro interessante, alguma coisa que você acha que vale a pena ler, compartilhar, coloca aqui nos comentários, eu adoro ler e vou ficar muito feliz de encontrar um livro que você acha interessante, que eu possa gostar também. E aproveitando, se algum desses livros, esse livro me interessou muito, eu dei uma pesquisada, se quiser que eu faça um vídeo fazendo um resumo sobre ele,
fique à vontade, assim você me ajuda aí co-criando esse canal. Beleza? Semana que vem, se você não viu o vídeo da semana passada, vou deixar no card aqui, vou deixar na descrição. Na semana que vem eu volto com livros que mudaram minha forma de pensar em alguma forma. Beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Tamo junto. Valeu!